Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar a palavra do Senhor. E como eu disse em alguns vídeos anteriores, eu estou falando sobre a revista da Escola Dominical, EBD, desse trimestre, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje é um tema que realmente é um tema muito importante, que fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. Esse tema em si, quando a gente fala de questões de sexo, antigamente era até um tabu, né? As pessoas tinham vergonha de ficar lidando com esse assunto e, infelizmente ou felizmente, de algum ponto, eu acho que hoje se fala demais desse assunto. Talvez foi do 8 para o 80, como diz aí, né? Não é nem 8 nem 80. Eu acho que agora já foi demais. Quando eu falo demais, e eu falo felizmente ou infelizmente, diante daquilo que tem que ser tratado. Algumas coisas realmente tinham que vir como informações para o jovem, para o adolescente. Mas eu acho que nessas informações, em algumas coisas se extrapolaram. E talvez diante disso, há aí uma sutileza. E acabou do diabo. E acabou tendo uma banalização dessa situação do sexo em si. Bom, o texto aqui está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, deixa eu estar lendo contigo. 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Talvez falando de prostituição parece um termo meio pesado, né? Diante do contexto, mas não é não. É um alerta para mim e para você, diante do nosso corpo, diante daquilo que nós temos, que é dádiva de Deus. O Senhor me deu. Então, eu que tenho que tomar conta, eu que tenho que zelar por aquilo que o Senhor me deu, que é o meu corpo. E quando a gente vai para essa área sexual, realmente aconteceu isso aí, essa banalização. Há uma substituição daquilo que envolvia o amor diante dessa situação de sexo, e o amor foi substituído por outras coisas. O amor foi substituído pelo dinheiro, porque a gente sabe que pessoas acabam se prostituindo não porque ama, mas pelo dinheiro, para ter um retorno financeiro. O amor foi substituído por uma promoção de emprego, o amor foi substituído por algum benefício material, físico, o amor foi substituído por tantas outras coisas. E acabou-se nessa caminhada aí perdendo realmente a essência daquilo que era o sexo. Quando eu venho para a palavra de Deus, ela diz que uniciar o homem, a sua mulher, né, deixará pai e mãe para constituir a sua família. O sexo seguro é o casamento. É quando você realmente entende que aquilo ali é um presente de Deus. O sexo não é pecado, foi Deus que criou, né, para a procriação, sim, mas que pudesse ter aquela completude do homem e da mulher. Então, assim, é a criação de Deus. A questão toda é realmente essa banalização em cima dessa situação de sexo, que saiu a palavra amor, que tinha que ser estar junto, e entrou todos esses outros adjetivos que eu falei aqui: dinheiro, promoções, benefícios, né? E isso acabou então tirando a essência daquilo que era. Hoje, diante da situação em si, a primeira coisa que quando a pessoa conhece um ao outro, ela já quer colocar logo em prática, o que não deveria ser dessa forma, né? Porque eu acho que é algo seu, muito pessoal, para você poder então colocar à disposição de outro que talvez você acabou de conhecer há 5, 10 minutos. Enfim, são circunstâncias que acabaram tomando uma proporção e trouxeram então essa banalização, né, do sexo. E aí então a gente vem diante desse tema aqui, que é a sutileza da imoralidade sexual. Ou seja, o diabo conseguiu deturpar aquilo que Deus fez, que Deus criou. O diabo conseguiu deturpar e trazer um outro sentido para o sexo. Tirou o amor em si e trouxe então outras palavras, outras circunstâncias que pudessem então se encaixar dentro dessa situação aí sexual. Mas eu não quero trazer aqui um contexto de trazer indagações sobre isso. Eu quero trazer sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida. O que nós podemos trilhar nesse caminho
que é algo feito por Deus, que é bênção de Deus, mas que eu possa fazer de acordo com que seja algo bom, algo agradável para mim, para minha esposa, que seja algo interessante na minha vida como um casal. Então, assim, que a gente venha refletir sobre isso. Talvez seja um tema um pouco tabu para alguns ainda, ou talvez seja um tema que para outros já está muito na normalidade. Mas eu quero te trazer para dentro da palavra de Deus. A gente leu um versículo aqui dizendo que, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. E eu quero te trazer isso. É o amor próprio. É o amor que você tem por você, pela sua vida, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você se representa. Eu sei que um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela já está com uma certa idade, ela está solteira e ela falou sobre isso, sobre o quanto ela se doou, o quanto ela permitiu que durante a juventude dela, durante a adolescência, a juventude, diante daquilo quando ela tinha todo o vigor, que ela era nova e ela se permitiu se doar a pessoas que ela não conhecia direito, enfim, ela foi tendo essa vida pregressa e hoje ela para e como ela se arrepende, palavras dela para mim, como ela se arrepende de tudo que fez, porque hoje ela está sozinha e ela perdeu oportunidades lá atrás, que poderia hoje então ter uma vida de modo diferente. Então nós temos que parar para analisar isso e dar o real valor à nossa vida, ao nosso corpo, aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu posso, até onde eu posso ir, que está dentro de uma normalidade, uma integralidade da minha vida física, emocional, sentimental, porque às vezes as pessoas acabam se doando demais e depois isso acaba machucando. Futuramente o resultado vai vir e talvez não seja um resultado muito bom. Então nós temos que parar e pensar sobre isso, sobre eu tratar e cuidar do meu corpo, da minha vida em si. Isso é amor próprio. Eu saber que eu tenho sim um Deus que me criou, que me formou e que Ele tem planos e projetos para a minha vida e que é muito bom quando eu entendo que a palavra de Deus vem de encontro à minha vida sexual e eu posso colocar de acordo com o que está na palavra, porque eu vou trilhar caminhos que vai me trazer uma satisfação física, mas também emocional, sentimental, porque o amor vai estar envolvido. Nós precisamos disso, gente. Precisamos desse amor envolvido. Nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É muito ruim quando o amor não está envolvido em um relacionamento. É muito ruim quando o amor não está envolvido numa relação sexual. É muito ruim quando o amor não está envolvido naquilo que é uma família, naquilo que é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, é o amigo, é o tio, a tia, quando falta o amor. Aí entra a ganância, aí entra a vontade de querer passar o outro para trás, aí entra a vontade de querer tirar proveito de alguma forma. Enfim, a gente vivencia isso hoje. Aí entra o proveito sexualmente falando, de se aproveitar da outra pessoa. Então, meu irmão, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, consiga entender e compreender a bênção de Deus desse presente sobre as nossas vidas, para que a gente possa então fazer da melhor maneira possível. Eu sei que cada um toma conta de si, cada um tem a sua responsabilidade, cada um sabe de si e faz o que quer. Completou 18 anos, é maior de idade, faz o que quer e o bem quer do seu próprio corpo. Mas que você possa ter essa conscientização de que você é precioso para Deus, que você é preciosa para Deus, que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que você possa cuidar e zelar. Porque um dia nós vamos prestar conta a Deus, aquele que nos deu, da nossa vida, daquilo que fizemos. Mas eu quero entender e compreender, finalizando esse vídeo aqui, que você vai praticar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa encontrar o amor todos os dias em tudo aquilo que você faz, que vai ter uma diferença muito grande. Lá na frente, o resultado vai ser diferente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.